Quero saudar o meu irmão, Pastor Manuel Oliveira, glória a Deus. com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, pastor Saúde. Nós somos irmãos em Cristo e irmãos em sangue, né, homem de Deus? Para a glória de Deus. Homem de Deus, terra. Também quero saudar meu neto, Cauã Lucas. Caramba, neto e sobrinho, né? Neto e... Neto. Neto mesmo, né? Neto e irmão em Cristo. Tá ligado. Glória a Deus, que está aqui conosco. Louvo a Deus pela vida do meu neto, pela minha família. Glória a Jesus. Para a glória e honra do nome do Senhor. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Então, quero vos trazer uma palavra da parte de Deus, que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Mas o irmão meu, pastor Paulo aí, tinha falado do Deus, né? Nosso Deus, é Deus de hoje, Ontem, de hoje e amanhã. hoje e eternamente. Eternamente. Eternamente Nosso significa Deus é para nosso Pai sempre. eterno. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele veio como advogado, porque se ele viesse como juiz, ele teria que condenar todos. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos, no capítulo 3, verso 23, que todos Aí é automático, viu? pecaram. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta disso, todos estavam, aleluia, separados da glória de Deus, ou seja, da sua presença. Então, o Deus Todo-Poderoso se fez carne. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, ele era o verbo é palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso 14 diz, aleluia, e vimos a glória do Deus unigênito, louvado seja o nome do Senhor, que habitou entre nós. Então Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Vamos ver aqui a passagem da palavra do Senhor, que se encontra em Provérbio, no capítulo 3, vou ler aqui do versículo 7 ao 12, que diz o seguinte, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, já falei, capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no verso 3 do capítulo de Provérbios, verso 7, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor, aleluia, e aparta-te do mal. Verso 8, isto será remédio para os teus umbigos, louvado seja o nome do Senhor, e medula para os teus ossos, ou seja, saúde para os teus ossos. Verso 9 diz, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, aleluia, de toda a tua renda. Verso 10. E em si encherão os seus celeiros abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. E transbordarão de mostos os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem se enojem da sua repreensão. Verso 12, chama a atenção. Porque o Senhor repreende, aleluia,
aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Muitos falam que Deus é amor e verdade, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mas o Senhor, como um Pai amoroso, Ele diz que Ele repreende, Ele castiga todos aqueles que Ele tem por filho. E observamos nos dias atuais que os próprios cristãos, aquele a qual o Senhor Jesus tornou Filho de Deus, é o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, e todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de se tornar Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obviamente que todos os pais, ele repreende, castiga todos os seus filhos, porque querem bem. Quando o filho é rebelde, quando o filho é desobediente, então o pai natural, na carne, normalmente primeiro chama atenção, uma vez, duas, e quando ele permanece no mesmo erro, é necessário uma correção. E não é diferente com o nosso Deus, porque a palavra vai dizer que ele repreende e castiga todos que ele ama. Obviamente que essa repreensão é para o nosso bem. E como é que o nosso Deus, ele vem nos repreender? Porventura, ele descerá do céu e vem aqui com a vara e vai nos açoitar? Não. Mas ele tem fórmula eficaz de fazer isso. E muito bem. Normalmente, se eu e você, aleluia, estivermos doentes, é porque o Pai está nos consertando de algum erro, nos repreendendo. E por que sim? Porque a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de Isaías 53, verso 4 e 5, que verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos curados. Glória a Deus. E porque há hoje muitos cristãos enfermos, doentes, e porque a oração não cura, porque remédio não cura, médico não cura, aí eu entendo que há algo errado com o servo de Deus. Por quê? A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, aleluia, verso 28, que devemos fazer uma análise, um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que possamos entender conforme as Escrituras, a palavra sagrada, se estamos cometendo algum erro diante do Pai. Porque a palavra de Deus diz em Provérbio 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, sobre os bons e sobre os maus. Aleluia. Então o Senhor vê tudo que eu e você fazemos no oculto e no escondido. E a palavra de Deus diz que Ele vai nos repreender, nos castigar,
para que possamos, aleluia, estar diante do Pai, imaculado, com a palavra diz, santo, separado, porque Deus é santo, e Ele jamais vai aceitar que eu e você esteja na sua presença de qualquer jeito. Então, porque muitos doentes, muitos fracos na fé, e muitos estão morrendo, eu às vezes medito e me pergunto, a palavra de Deus diz lá em Lucas 10, 2, que devemos orar para o Pai da seara, para mandar cefeiro, porque grande é a seara e poucos são cefeiros. Então, porque muitos cristãos jovens, no seu vigor físico, estão morrendo. Eu quero dizer aos irmãos ouvintes desta emissora, que a Bíblia tem resposta. Então, quando você e eu tomamos a Santa Ceia, aleluia, devemos fazer uma autoanálise. Glória a Deus. E a palavra vai dizer no capítulo 11 de 1 Coríntios 27, que devemos nos analisar antes de tomar a Santa Ceia, porque aquele que come e bebe, aleluia, sem esse autoanálise, come e bebe para a sua própria perdição, condenação. E o texto vai dizer, no verso 29 e 30, que aquele que come não discernindo o corpo do Senhor, ele vai acontecer três coisas. Muitos estão fracos, muitos doentes e muitos que dormem, ou seja, morrem. Por que isso acontece? Porque muitos estão tomando a Santa Ceia sem temor. Muitas das vezes estão no adultério, muitas das vezes na fornicação, muitas das vezes na mentira, muitas das vezes com rejeição pelo seu próximo, no coração, não perdoa. A soberba do homem, ela está deixando, aleluia, prevalecer a carne. Por isso, a Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo, e depois come e beba deste pão e beba deste sangue, que representa o corpo, aleluia, do Cordeiro Santo. Amém? Glória a Deus. Então Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Glória a Saúl, Deus. rapidinho. Qual a diferença no evangélico de Jesus Cristo, né, entre a mulher casada e a mulher que não é casada? A diferença é muitas. Primeiro, que a mulher ela tem que ser santa, imaculada. Então a mulher que não é casada e o homem que não é casado, e se eles estão praticando sexo, a palavra de Deus chama isso de impureza sexual. No capítulo de Apocalipse 21, verso 8, lá tem uma relação de todos que porventura morrerem nesta prática não terão salvação. E entre elas está a fornicação, impureza sexual. Lá vai dizer também aqueles que praticam sexo homem com homem, mulher com mulher, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Aleluia. Então, o pecado, não importa o tamanho, é ele que nos separa de Deus. Glória a Jesus. Então, precisamos nos consertar diante de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, em Provérbio 1,7, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos, aleluia, rejeitam
Glória a Deus. Deus, Ele é santo. E obviamente que nós temos que ser santo como santo Ele é. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 de Pedro, capítulo 1, e o verso 14 e o verso 15. Que vai dizer o seguinte: assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a maneira de viver. Aleluia. O pastor sabe que nenhum pastor, o pastor Salúcio, o pastor Manuel que sou eu, né? Não tiver em pecado, não perdoa uma pessoa, nós podemos tomar Santa Ceia? Obviamente que não. Não, tá vendo aí? Primeiro, acepção de pessoas é pecado. E acepção de pessoas é um pecado que a igreja hoje está, infelizmente, infestada. Porque tem aquela turma do A e a turma do B. Por exemplo, gosta do A, mas não gosta do B. Então, se ele quer ir para o céu, ele tem que se consertar hoje. Hoje, é agora. Não é amanhã. Porque hoje nos pertence esse momento. Daqui a 10 minutos, em seguida é futuro, e o futuro pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Prosseguindo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja. Glória a Deus. Então, se ele repreendia no passado, se ele repreendia e castigava, ele continua fazendo isso hoje, no presente. E é isso que eu vou mostrar agora na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Do verso 7 ao verso 11, vamos ler aqui algumas passagens da palavra de Deus, que diz o seguinte. Glória a Deus. Está aqui assim, fala assim, ó, examinar as escrituras, aqui é rapidinho. Examinando as Escrituras. Glória a Deus. O Senhor Jesus fala em João Evangelho, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque dela cuideis de ter vida eterna. Meu e pastor, são elas, meu as pastor, Escrituras, meu pastor, é o que seguinte, fala de mim, Jesus. Aleluia. o que significa as escrituras? Eu sei o que é, tem pessoa que aí não sabe o que é. As Escrituras é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E esta palavra é para o crente e não crente. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 24, verso 14, que este evangelho será pregado em todo o mundo. Então aí virá o fim, porque o nosso Deus é justo, ele jamais vai castigar alguém que não conheça a verdade. É verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Aleluia. Então, Hebreus capítulo 12, Glória a Deus. verso Louvado 7, a seguir assim está escrito nas Santas Escrituras, que diz assim, glória a Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como um filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Verso 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9, repetindo. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós, aleluia, glória a Deus, os Louvado seja Deus. respeitávamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Verso 10. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia, mas, glória a Deus, este, para, louvado seja o nome do Senhor, nos proveito para conosco, glória a Jesus, participamos da sua santidade. Verso 11. E na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercita, aleluia, por ela, glória a Deus. Ou seja, um momento, beber um copinho de água, glória a Jesus. Louvado seja Deus.